Olá, estudantes da terceira série, eu sou a professora Kathleen e na aula de hoje nós vamos falar sobre a ginástica. Então vamos ver o objetivo que iremos tratar hoje. Então é que vocês conheçam a ginástica como condicionamento físico, né? E identifiquem as capacidades físicas da ginástica de condicionamento físico. Pergunto para vocês agora. O que é ginástica de academia? Será que a ginástica de academia é só aquela ginástica onde a professora fica lá na frente? Vamos lá, pulinho. Será que é só isso que é a ginástica? Ou a gente tem várias outras subcategorias e modalidades? Você sabe o que é ginástica de condicionamento? Quais os benefícios do treinamento funcional? Então, quando a gente fala de ginástica de condicionamento, eu vou condicionar o meu corpo, eu vou desenvolver certas habilidades nele. Já quando eu falo de treinamento funcional, eu vou treinar para o meu corpo desenvolver as minhas funções primordiais do meu dia a dia. Então, por exemplo, lá, o que eu faço no meu dia a dia? Eu levanto, eu arrumo a casa, eu vou para a escola, eu estudo, eu cuido dos meus irmãos, então eu vou fazer exercícios apropriados para que eu mantenha essas minhas funções ali. Então, vou fazer exercício de agachamento, né? Exercício de mobilidade articular, de resistência aeróbica, vou dar uma corridinha ali para que eu me mantenha estável, o meu corpo funcionando da melhor forma possível, né? Que eu tenha um condicionamento físico para desenvolver as minhas atividades do meu dia a dia. E aí, a ginástica, né, ela engloba várias modalidades, ela não é uma modalidade única. E ela é classificada como ginástica competitiva e ginástica não competitiva. Você sabia que antigamente a disciplina de educação física não era chamada de educação física, ela era chamada de ginástica? Porque inicialmente lá, por volta de 1920, quando a educação física ela passou-se a ser obrigatória dentro da escola, o seu fim lá naquela época, que era uma época ali meio que próximo a guerras, muitas pandemias, epidemias estavam ocorrendo naquela época e a ginástica, né, a educação física da escola, veio como um meio de inserir a higiene dentro da escola. Então, a educação física ela passou a ser higienista, para que ensinassem as crianças a lavarem as mãos, a tomar um banho, a escovar, porque eles visualizavam, né, a ginástica ali naquele momento como algo, o objetivo a fim de saúde. Então, você ter uma higiene no seu corpo, você ter hábitos de vida saudável, vai ser refletido na saúde da população em geral. Então, era uma ginástica, educação física higienista. Depois que foi mudando essa concepção, né, que a educação física não era só para isso, né, que tinha que desenvolver também as capacidades físicas, que aí começou a olhar, ter uma visão ali mais pedagógica para isso, mas ainda assim era chamado de ginástica dentro da escola. Então passou-se a não ver só o lado da higiene, mas também de desenvolvimento das capacidades físicas. E voltando aqui, né, como nós vimos ali, nós temos as ginásticas competitivas e as ginásticas não competitivas. Se nós analisarmos o contexto da educação física dentro da escola, a gente consegue classificar naquela época como se a educação física fosse uma ginástica não competitiva, né? Você não está competindo para isso. Vamos citar um exemplo de outros tipos de ginásticas não competitivas. As ginásticas que é feita dentro das empresas. A ginástica
laboral, nós também temos ginástica cerebral. Como que eu faço para ter uma ginástica cerebral? Eu faço atividades onde eu tenho que raciocinar mais, pensar mais, por exemplo, um quebra-cabeça, aqueles cubos mágicos, né? Caça-palavras. Tem também, que a minha avó usava muito, eram uns livrinhos que você vai preenchendo as lacunas, parecido com caça-palavra, mas tem uma dica, você tem que ir preenchendo. Isso também são formas de ginásticas, e dentro nós temos as ginásticas competitivas, tá? Que são aquelas ginásticas que eu tenho fim competitivo. Por exemplo, lá o CrossFit, né? Você pode sim voltar o CrossFit para uma competição, entre outras que nós vamos ver agora, tá? Então, a ginástica, ao longo da história, né, ela veio sofrendo alterações. Então, a gente tem que analisar onde ela estava em cada contexto para eu me situar do que eu estou falando. Nós vamos ver agora lá na pré-história, a ginástica era considerada como se fosse a atividade física do dia. Então, ela era utilizada para fins de sobrevivência. Então, você precisava dessa habilidade física, desse exercício que era considerado a ginástica do momento, para que você sobrevivesse, caçasse, comesse, né, tivesse sua vida ali em comunidade. Já na Idade Média, se a gente analisar lá no período romano, a ginástica ela era utilizada para fins de moldar o corpo fisicamente em prol das guerras, né? Porque naquela época havia muitas disputas de territórios. Então, os homens, principalmente, deveriam ser aptos fisicamente e fortes para lutar essas guerras pelo seu país. Então, a ginástica era uma ginástica voltada para o condicionamento físico naquela época. Já a gente consegue ver ali na Idade Moderna, a ginástica ela vem ali como um agente de transformação, já com uma visão pedagógica, como a professora falou, né, aqui no Brasil. Então, ela veio como um agente de educação com movimentos acrobáticos livres, né? Ela veio através do atletismo, de danças modernas. Então, a gente pode dizer que praticamente tudo que nós fazemos, né, de atividade física também pode ser considerado uma forma de ginástica, que a ginástica é uma forma de você vai se exercitar, certo? Já na idade contemporânea, ela adquiriu ali aspectos terapêuticos, por exemplo. Então, a ginástica de relaxamento, o yoga, o pilates. Então, todos esses têm fins para você fazer como se fosse uma terapia, seja relaxar, seja fortalecimento do teu corpo ali, meditar, para que você, né, libere os seus pensamentos ali, se internalize, se encontre consigo mesmo. Então, a ginástica também é utilizada para esse fim. E aí, a gente vê uma das definições, por que ela pode ser utilizada. Então, é indicada para a manutenção da boa forma e do bom desempenho das funções orgânicas, ou seja, das suas funções vitais, ali, o que você tem que desempenhar diariamente, certo? E ela pode ser praticada tanto ao ar livre, como em casa, na academia. Então, qualquer lugar você pode lançar mão da ginástica em prol de benefícios para você, benefícios para a sua saúde, tanto corporal, né, quanto mental, como a professora falou, né? A yoga, a meditação também vem com esse fim de você estar exercitando não só o corpo, mas a mente, porque nós não somos seres separados, né? Corta a cabeça e aproveita o corpo. Não, nós somos um ser único. E como a gente já tinha mencionado, a ginástica ali, ela envolve as ginásticas de competição e não competição, certo? Então lá, vamos ver uma definição ali. Ela melhora no condicionamento físico, dos aspectos da força, então melhora todas as suas capacidades físicas. Vamos relembrar quais são elas?
força, agilidade, flexibilidade, resistência aeróbica, resistência muscular e velocidade. Então, a ginástica vem para desenvolver todas as habilidades da aptidão física. E ela fortalece os músculos. De que forma que ela vai fortalecer os músculos? Eu posso fortalecer os meus músculos sem utilizar ali peso? Posso, mas eu vou vou desenvolver de uma forma mais lenta. Se eu lançar a mão da ginástica, de equipamentos, que hoje não é chamada de ginástica, né? É chamada de musculação. Mas lembra que a professora falou que toda atividade ela pode ser considerada uma ginástica. Então, a ginástica de musculação, que utiliza peso, ela vai desenvolver de uma forma mais rápida os seus músculos, vai ter um fortalecimento muscular mais rápido do que se eu não utilizasse o peso para ter essa resistência muscular. E aí, a gente consegue verificar que essas ginásticas de equipamento, né, que é a musculação, ela pode ter vários níveis de intensidade. Pode ser fraca, moderada, né, pode ser intensa ou submáxima, que são utilizadas pelos fisiculturistas, que são aquelas pessoas que querem desenvolver mesmo o músculo ali. Mas lembrando que quando você faz uma atividade máxima e submáximo, você consegue poucas repetições, no caso da musculação ali, né? Então você levanta muito peso, mas pouquíssimas repetições. Agora, será que eu consigo desenvolver essa mesma resistência levantando menos peso e com uma maior número de vezes? Consigo também, tá? Então, de acordo com o que eu vou adquirindo resistência muscular, eu vou modificando ali, o professor da academia vai saber fazer essa manipulação de treino de acordo com o seu objetivo. E também, né, trabalha todos os grupos musculares. Eu quero desenvolver aqui bíceps, tríceps, né, peitoral, dorsal, quero desenvolver coxa, perna. Então, a ginástica de musculação, ela consegue trabalhar esse grupamento muscular de forma separada. Então, tem equipamentos próprios para desenvolvimento desse. Já nós temos outro tipo de ginástica, que é a ginástica funcional. A ginástica funcional, você também pode chegar, né, a desenvolvimento de todas as aptidões físicas e até também crescimento de massa muscular, que é o músculo, mas você utiliza apenas do peso do seu corpo para chegar ao seu objetivo final ali. E também a ginástica funcional, ela quer que você desempenhe as suas funções diárias da melhor forma possível. E ela também trabalha muito ali com a mobilidade das articulações, né? Articulação. Então, cada dobrinha do nosso corpo tem uma articulação. Então, nós precisamos trabalhar essas dobrinhas ali para que elas não fiquem inutilizadas. É por isso que a gente tem que se movimentar. Nós fomos feitos para se movimentar, porque se nós não fôssemos feitos para nos movimentar, nós seríamos retos, seríamos totalmente plásticos, tá? E ali a gente consegue ver que o treinamento funcional é um método de trabalho ainda mais dinâmico do que os treinos convencionais, porque aí você consegue colocar equipamentos ali, por exemplo, essa figura aqui, a corda, né? Ali a gente percebe que não tem ali por exemplo, o peso da musculação, né? Que está utilizando ali o seu corpo para fazer a manipulação. Não tem, por mais que a corda ela seja um pouquinho, tenha um certo peso, mas você precisa movimentar ela ali, e de acordo com o seu movimento, com a quantidade de vezes que você faça essa movimentação, é a intensidade que você vai colocar sobre esse exercício. Por exemplo, aqui, ó, eu fiz 6 movimentos com a corda ali. Fraco,
tá? Agora eu vou fazer 10. 10, então já aumentei essa intensidade. Por mais que o equipamento é o mesmo. O equipamento é o mesmo. Mas eu fazendo mais vai aumentar a minha intensidade. Diferente da musculação. Por exemplo, eu vou levantar aqui na rosca direta um peso de 2 kg. Parece pouco, mas é bastante. Entende? Vê isso, tá? É fraco. Para eu aumentar, posso fazer mais repetições? Até posso. Mas para que eu tenha uma melhor, desenvolva mais essa minha musculatura, eu vou aumentar para 5. Moderada. Ai, extremamente intenso. 10 quilos, certo? E o treinamento funcional tem uma variedade de exercícios, pode ser praticado em qualquer lugar, diferente da musculação, que é só lá na academia, ou se você tem algum equipamento em casa, né? Mas não precisa de algo específico, não necessita de material, só o peso do seu próprio corpo, proporciona um alto gasto calórico e aumenta a resistência e a força muscular, ou seja, trabalha todas as aptidões físicas ali. Agora a gente vai para o exercício de número 1. Para essa atividade, vocês deverão pensar em todos os tipos de ginástica apresentados para você, refletir sobre elas e colocar no seu caderno qual ou quais lhe chamaram mais atenção e por quê. Registre ainda se já praticou alguma delas, como foi a sua experiência ou qual gostaria de praticar. Pensem, anote e nós já voltamos. Conseguiram anotar? Eu espero que sim. Vamos dar sequência na aula, então? Então agora a gente vai ver a ginástica laboral. Então a ginástica laboral muitas vezes são utilizadas por empresa para mesmo relaxar os seus funcionários, para evitar lesões por repetição de trabalho ali. Então dá aquela esparecida, né? Você tira o foco do trabalho, vai lá alongar um pouco, desenvolvendo a mobilidade articular, mantendo aí a sua mobilidade e até auxiliando ali nas suas funções, mantendo a sua saúde. Então, a ginástica laboral busca criar um espaço no qual os trabalhadores, por livre e espontânea vontade,
vontade, participam de várias atividades e exercícios, alongamentos de fortalecimento e relaxamento. E geralmente é praticado entre 10 a 15 minutos. Vamos voltar lá na escola, né? Antes, eu digo pelas minhas aulas, antes da gente começar a atividade, eu pego e reúno os meus alunos, coloco eles em círculos e a gente faz o alongamento para iniciar a aula. Então, nada mais é que a ginástica laboral dentro da escola, né? Então, os objetivos estão envolvidos na prevenção de doenças ocupacionais e em auxiliar na reabilitação das doenças que o trabalho repetitivo, monótono ou estressante pode acarretar aos trabalhadores. É isso que eu falei. É para evitar que você fique sempre na mesma posição e acabe causando alguma lesão no seu corpo. Então, quais que são os benefícios da ginástica laboral? Promove o bem-estar individual e coletivo, diminuição de incidências de doenças ocupacionais, redução de estresse e alívio das tensões, proporciona um melhor relacionamento consigo mesmo e com os outros e com o meio onde você está inserido, né? Agora a gente vai para o exercício de número 2. Realize um mapa conceitual sobre o que você compreendeu sobre a ginástica. Socialize com o seu colega e com o professor. Realizem atividades e nós voltamos em sequência. Conseguiram fazer o mapa? Espero que sim. Então vamos lá. Vamos relembrar o que nós vimos na aula de hoje. Então a gente viu sobre o histórico da ginástica, né? Nós vimos o que é ginástica de condicionamento físico. Vimos ali que existem as ginásticas de academia, que por exemplo lá a musculação, mas também tem outras, a dança lá dentro da academia também pode ser considerada uma ginástica aeróbica, né? Nós vimos o que é um treinamento funcional, que é aquele treino que eu uso o meu próprio corpo, e vimos a ginástica laboral. Então, na aula de hoje, nós falamos sobre a ginástica. Espero que vocês tenham gostado. Os vejo em breve.